8h26 em Campos, voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Proteus é uma super clínica aí para atender todas as empresas da região. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação completa. E o apoio de Green Energia Solar. Para quem está nos acompanhando aí desde cedo, a gente já comentou, né? Invertemos aqui a dinâmica do programa, né? E não fizemos as manchetes de hoje, trouxemos já direto o nosso convidado, que foi o Ricardo Bruno Ferreira, cientista político e professor da UF, que comentou aqui sobre as eleições 2022, a polarização, fake news, o uso das religiões, né, nas eleições, enfim, tudo que está em evidência, essa questão também do Roberto Jefferson, todos os assuntos envolvendo o atual pleito. E a gente segue então agora com as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, que está nas bancas já desde cedo e na casa dos assinantes também, nas casas aí de todos os assinantes. Na Folha da Manhã de hoje, Vladimir espera Castro e Flávio para ato em apoio a Bolsonaro. Prefeito confirmou a presença do governador na cidade. Hoje o governador estava com H1N1, né, com aquela gripe, e suspeita pelo menos, mas já confirmou que vai estar na cidade hoje, pelo prefeito. O governador que estava com a gripe. Definição do voto e análise das urnas no primeiro turno. Câmara, eleição da mesa e as possibilidades para 2024 foram alguns dos assuntos, né, que o Vladimir também abordou aqui no programa ontem e repercute hoje na capa do jornal Folha da Manhã. Ceciliano pede votos para Lula em Campos. A campanha continua. Enquanto o presidente da Alerj, Ceciliano, esteve em reunião com simpatizantes de Lula na segunda-feira. Na Folha da Manhã de hoje, festa da democracia, urnas são preparadas para o segundo turno. A Justiça Eleitoral, com dados, foram inseminados e urnas que serão usadas na região já foram lacradas. Produção de agosto, repasse de royalties com queda para toda a região. De sábado a terça, acidentes com mortes em Guarulhos e na BR-356. Final da Libertadores, expectativa do Flamengo para a disputa do Tri da América. O Flamengo ganha título por semana. Minha nossa, enquanto nós estamos aqui esperando por década, meu pai, eu não estou nem falando do Botafogo ainda, hein? Rapidamente aqui, né, que ganhou semana passada, de Copa do Brasil, agora chega sábado, vai ganhar outro. É contra o Santos? Contra o Atlético Paranaense. Que o Santos... Santos foi ontem, perdão, 3-2. Bom, então comunicar aqui aos leitores que a gente já está anunciando, o Jornal Folha da Manhã sairá no domingo, tá? E não no sábado, nesse final de semana agora. Para fechar aqui as folhas e a gente trazer os comentários do Arnaldo, corrida presidencial, as pesquisas e os tiros na semana derradeira são destaques no ponto final. Em memória, reconhecimento a mulheres campistas, capa da Folha 2. O Homem do Cachorro é premiado em festival. Produção da Planície também está em destaque no caderno Folha 2. Meu caro Arnaldo, o Gildo levantou a bola aqui, por que a gente não fala sobre as propagandas, como que ele colocou? Propaganda que foram cortadas do Bolsonaro, e aí eu fiquei na dúvida, você esclareceu que é a propaganda do rádio que foi levantado pelo ministro das Comunicações, que através de um instituto, né, de uma empresa que fez um levantamento durante a campanha, e me parece que foram 154 mil inserções
a menos para Bolsonaro em rádios no Brasil, principalmente no Nordeste. E a gente falava sobre a questão de provas que ainda não haviam sido entregues até ontem de manhã ao TSE, mas que à tarde apareceu uma relação com os nomes de emissoras, horários. O ministro voltou a se comunicar sobre o assunto. Gostaria que você já começasse aí esse bloco comentando sobre esse tema. É um fato... Desculpa, Arnaldo. Se comprovado, é um fato gravíssimo e que precisa, naturalmente, ter a devida punição. Com certeza, tem que ter punição. Se for comprovado e se não for, tem que ter punição. É um fato grave que tumultua sim, o cenário eleitoral. A paridade, sobretudo no segundo turno, há uma paridade de espaço aos dois candidatos, a não ser em casos de direito de resposta, mas aí é a justiça que deve intervir e não a emissora, por vontade própria, favorecer candidato A ou B. O ministro das Comunicações, como você bem lembrou, Fábio Faria, na segunda-feira, falou sobre 154 mil inserções a mais a favor do candidato do PT, o candidato Lula, mas num relatório que ele apresentou à Justiça Eleitoral, são citados apenas cerca de 700. Independentemente de 154 mil ou 700, e aí vai também porque eles falam em um recorte de uma semana, é um erro, né, que provavelmente não vai ser imputado à campanha do Lula, porque não tem gerência sobre essas emissoras que possam ter cometido esse tipo de irregularidade, mas que vão doer no bolso e também na questão da outorga dessas emissoras. Provavelmente a justiça, se isso tiver acontecido, a justiça vai ter que agir de uma forma a punir essas emissoras em relação a esse fato. Tomara que não seja verdade para o bem do processo democrático da eleição, mas se for verdade, é uma denúncia, deve ser punido. Agora, se também não for, é uma questão que precisa ser bastante esclarecida, porque veio do ministro das Comunicações, né? Ganha um peso ainda maior esse tom dessa denúncia. Vamos acompanhar os desdobramentos dela, mas na torcida, e aí falo aqui como comunicador, que escreve, que faz comentários em rádio, comentários em TV, acho que nós não podemos interferir no pleito dessa forma, de maneira nenhuma. Preferências todos temos, né? Somos seres humanos, temos direito a um voto, como cada um que nos ouve nesse momento, como cada um que nos assiste pelas redes sociais. Todos nós temos direito a um voto, e nosso voto, claro que nós temos preferências. O que nós tentamos a todo custo, por causa da profissão, é manter essa preferência mais distante dos nossos comentários, manter essa preferência mais distante das nossas análises, fazer uma análise fria dos fatos, independentemente das suas paixões. E é um exercício de reflexão diária, é um exercício que todos os dias a gente tem que no mínimo, se fiscalizar. E se ocorrer um fato como esse, de dolosamente tirar a inserção de um candidato para favorecer o outro, é um fato que interfere e muito no pleito. Tomara que não, sabe, Nogueira? Mas vamos acompanhar as investigações. Até mesmo pela quantidade de fake news que nós estamos acompanhando nessa campanha, qualquer denúncia a essa altura do campeonato, há 4 dias das urnas, né, ou há 6 dias, quando a denúncia apareceu, ganha um tom de suspeita. A gente fica na dúvida se realmente há elementos ou não que comprovem esse tipo de denúncia. Mas o nosso papel é acompanhar e esclarecer à população se os fatos ocorreram ou não. Se ocorreram, não tenho dúvida que essas emissoras serão punidas no que a lei prevê. Multa em valor bem salgado e provavelmente pode ter um risco aí de perder a concessão, já que emissora de rádio, assim como TV, são concessões públicas, assim como a nossa, aqui onde falamos agora da Folha FM. Existe hoje uma lei, Arnaldo, se você me permite, rapidamente, de que é como se fosse a carteira de motorista para o rádio. Tipo assim, você tem uma multa grave, tem uma penalidade grave,
desconta tantos pontos. Tem uma penalidade gravíssima, desconta tantos pontos, vai colocando, diminuindo pontos na sua outorga, tá entendendo? Então você pode até automaticamente chegar aí a ter a sua outorga suspensa, ter a sua outorga retirada, enfim, isso não tem nada a ver com a eleição, estou falando sobre todas as irregularidades, como por exemplo, sintonia, potência, essas coisas de rádio. E também as leis vigentes do país, inclusive penal, eleitoral, toda ela. Então pode também ser por aí. Mas a multa já é de imediato e não é pouca coisa não. Agora, é o que você falou, pelo bem da democracia, não é que estou torcendo aqui para que esteja acobertando nada para favor de um candidato ou de outro. Pelo bem da democracia, tomara que a denúncia não tenha nenhum procedimento. Perfeito. Exatamente, Nogueira. E aí, vamos falando um pouco sobre essa corrida presidencial, esses últimos dias. Novas pesquisas saíram agora pela manhã. Dê uma olhada rápida aí no grupo de WhatsApp do programa, na Genial Paeste. Tendência de estabilidade também, com Lula com certa vantagem nas pesquisas. Isso é uma outra pesquisa agora que eu não vou... Poder Data também mantendo esse cenário de estabilidade, de 6 pontos mais ou menos de Lula para Bolsonaro nos votos válidos. É o que tem se repetido na maior parte das pesquisas, à exceção da Paraná, que ontem deu um empate, praticamente, 50,4 a 49,6, né? É um empate. Não, acho que não foi nem isso, foi 50,2 a 49,8, 0,4 de diferença. Com certeza é essa a diferença. Então, a Paraná foi a única que deu uma diferença irrisória, uma diferença que não existe, é uma diferença de 0,4. Falávamos há pouco sobre metodologias, sobre pesquisas, temos outras a sair, mais tarde tem Datafolha que, a despeito do discurso bolsonarista, de críticas às pesquisas, cravou o resultado da eleição de 2018 de Bolsonaro no segundo turno, às vésperas da eleição, né? Então vamos acompanhar também os movimentos e ver essas tendências. Também se repete essa tendência de estabilidade. Essa estabilidade reflete o que conversávamos aqui com o professor Ricardo Bruno Ferreira sobre a resiliência dos candidatos. Qualquer fato novo que aconteça dificilmente altera ali a questão da intenção de votos. Esses candidatos estão com eleitores convictos nos seus nomes, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, e uma pequena franja de indecisos, essa sim sendo disputada até o domingo. O vira-voto está muito difícil, pelo que mostram as pesquisas, porque para o Bolsonaro vencer essa eleição não basta somente aumentar a abstenção, que é algo que favoreceria o presidente, porque, como o professor Ricardo Bruno falou aqui, a maior parte da abstenção veio de eleitores que se enquadram nos nichos onde Lula tem maior vantagem. Então, se aumentar a abstenção, isso pode se repetir. Mas, para além disso, para tirar essa diferença de 6 milhões de votos, é preciso virar voto. E como está na coluna Ponto Final de hoje, da Luiz Abreu Barbosa, Bolsonaro pediu aí aos governadores do Rio, São Paulo e Minas que conseguissem virar 1 milhão de votos cada um. Né? Você virando 1 milhão de cada um, virando 3, virar 3 é tirar 6, tirar a diferença de 6, né? É tirar a diferença de 6, já aqui no Sudeste, e aí o jogo estaria mais do que aberto. Está aberto e estaria mais do que aberto. Agora, vão conseguir isso? Tem tempo para isso? Só as urnas de domingo a partir das 17 horas para nos mostrar, Nogueira. Essa coisa do diferente que apareceu agora, do voto escondido, não é nem voto envergonhado, do voto que é para confundir os institutos de pesquisa, e que não é só no Brasil, isso vem do mundo todo, vem da Europa, vem também da América do Norte, onde a direita pratica isso, onde os seguidores, onde os simpatizantes da direita praticam essa coisa de não declarar o voto e tal. Apesar dos institutos terem se readequado aí para o segundo turno, deixa a gente muito assim, cético quanto a essa questão de números. Mas algumas pesquisas, Arnaldo, foram muito bem no primeiro turno. Essa Intel, por exemplo, foi
A Atlas Intel foi bem no primeiro turno, bem próximo ali, acertando, errando muito pouco, o que dá né, evidentemente uma margem de erro admissível até por qualquer um. Agora, o que eu tento fazer de contas aqui é assim, sem pesquisa. Lula teve 6 milhões de votos de vantagem no primeiro turno. Bolsonaro, excelente votação também, seguiu ali, mas com essa vantagem de 6 milhões, como você disse, é preciso virar 3. A minha pergunta que eu fiz para o professor, eu faço para você e tento entender aqui, aí sim, com os números, de onde tirar esses 3 milhões de votos? Será que o apoio de Zema, que Zema teve 6 milhões de votos no primeiro turno em Minas, mas teve para ele. E teve voto que aí o próprio Faria falou aqui, o Lindbergh, falou, mas Cláudio, o Zema é um apoio importante, sim, reconhecemos isso, tanto que estamos trabalhando em Minas. Mas teve petista também que votou em Zema para governador e votou em Lula para presidente. Então, ele teve 6 milhões de votos, mas não é todo mundo do PL ou da direita. Tem esquerdista que votou nele também e continua votando em Lula. De onde tirar esses 3 milhões de votos? Que num cenário de 156 milhões de eleitores que nós temos hoje no Brasil, não é um número expressivo, mas em 156 milhões passa a ser um número um pouco menos expressivo. São duas coisas. Primeiro, que se a gente soubesse essa resposta, a gente estaria contratado pelas campanhas, né? É a pergunta que as campanhas estão querendo responder, de onde vem, né? Porque é difícil. Como falamos desde o início, o eleitor está muito decidido em Lula e Bolsonaro desde o primeiro turno. Mais de 90% dos votos já foram para os dois. Então você vai ter aí a migração dos votos da Tebet, que as pesquisas mostram que estão sendo maior para o Lula, devido a ela ter abraçado a campanha do candidato a presidente, ex-presidente Lula, né? E você tem ainda essa pequena franja de indecisos. O que tem me deixado, em relação às pesquisas, mais confortável na análise, Nogueira, é que a espontânea está mostrando um número de indecisos muito menor. Você pegar a Quest, por exemplo, está dando 48 Lula, 42 Bolsonaro. É basicamente o que se repetiu, basicamente repetindo o resultado do primeiro turno. A espontânea você tem um número de indecisos menor do que você tinha lá atrás, que você tinha no primeiro turno. E outra coisa, cá entre nós, é muito mais fácil para o Instituto de Pesquisa aferir a preferência entre 2 candidatos do que entre vários candidatos. Então, até mesmo como eu acabei de falar, a Datafolha cravou o resultado do segundo turno de 2018. Também teve diferença, subestimou os votos tanto de Bolsonaro quanto do Haddad naquela oportunidade, né? Mas acertou a tendência, como todos os institutos acertaram a tendência nesse ano, mas todos subestimaram o Bolsonaro e cravou o resultado do segundo turno. Porque, vamos combinar, é bem mais fácil. Você chegar para uma pessoa e perguntar se você vota em Lula e Bolsonaro, todo mundo já sabe que é Lula ou Bolsonaro. É diferente de você chegar. Se a eleição fosse hoje, você votaria em Lula, Bolsonaro, Tebet, Padre Quielmo, Soraya e tantos outros. A pesquisa é diferente nesse momento. Mas esse vira-voto é a pergunta do milhão. Ou a pergunta dos milhões, que eu acho que as campanhas pagariam até milhões para quem tivesse essa resposta. Essa é uma questão que está clara aí para a eleição. A outra coisa é a questão dos apoios. Eu até discordo um pouco do que o professor falou durante a entrevista. No primeiro turno, os governadores eleitos em primeiro turno, como é o caso aqui do Rio de Janeiro e como é o caso de Minas, do Zema, eles estavam na campanha para eles. Eles queriam se afastar da campanha presidencial porque não queriam pegar a rejeição nem de um nem de outro. Sobretudo os candidatos do PL, a rejeição que as pesquisas mostram que é alta em relação ao presidente Bolsonaro, que é quem está no cargo, né, e com isso tem um desgaste natural do próprio cargo. E aí você tem um momento diferente, um momento em que eles podem pedir voto para o presidente. É o que está acontecendo hoje em Campos, por exemplo. No primeiro turno, o Castro não veio aqui pedir voto para Bolsonaro.
Acho que nem para ele veio, até porque tinha o apoio do prefeito, tinha o apoio do Rodrigo Bacelar. Se teve algum ato de campanha aqui, foi coisa rápida que me falha até a memória. Ele não teve ali naquela boate, não? Naquela Multiplace? Foi num ato de Rodrigo Bacelar. Ele veio pro lançamento da campanha de Rodrigo Bacelar, né? Mas assim, estou falando... Quer dizer, para ele um comício para cá, como vai ter hoje para Bolsonaro. Nós nem tivemos isso na campanha governador. E agora nós temos o governador do estado, junto com o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, junto ao prefeito Vladimir Garotinho, a deputada Clarissa Garotinho, o Altineu Cortes também vem. Enfim, a comitiva está extensa, foi confirmada já pela assessoria do governador, né? Em um ato de campanha na cidade. Isso tem peso. Eu só queria colocar que o Vladimir também disse aqui ontem que ligou pessoalmente pro Rodrigo Bacelar convidando para vir também. O que deve nem... Na comitiva que a gente recebeu ontem, o nome do Rodrigo ainda não estava, mas pode acontecer, né? O Rodrigo é uma figura importante. É o secretário de governo. E é o secretário de governo. Secretário de governo, justamente. E nós temos uma diferença em relação ao primeiro turno, que é essa: os governadores estão mais soltos, entre aspas, para fazer campanha em relação ao seu candidato a presidente. E isso pode sim, no meu ponto de vista, ter uma influência nessa eleição. Mas, como eu não acompanhei toda a entrevista do Vladimir ontem, mas como tive que pegar a transcrição para editá-la, o que eu não ouvi, eu li, né? E o próprio Vladimir falou aqui ontem que na expectativa dele vai dar uns 60-40 em Campos. Nada muito diferente do que foi no primeiro turno. Entendeu? Então, assim, vai ter um aumento de votos para o Bolsonaro? Vai. Mas, inevitavelmente, também terá um aumento de votos para o Lula. E nossa região é uma região muito conservadora. É uma região que o PT tem dificuldade de vencer, e não é de hoje. Não é de vencer do Bolsonaro. É de vencer, né? As duas eleições de Fernando Henrique, Lula contra Serra, Lula contra Alckmin, as duas de Dilma, Dilma contra Alckmin, Dilma contra Aécio. Então, assim, nós temos em Campos uma resistência ao PT na eleição, sobretudo na eleição presidencial. Se vai dar tempo de aumentar ainda mais essa diferença, a gente não sabe. Agora o PT trabalha aqui na região para diminuir a diferença. É difícil virar. O próprio Lindbergh falou isso aqui. Então, são estratégias locais. Quais são as estratégias? O PT, aumentar a diferença no Nordeste. E as pesquisas apontam que isso vai acontecer. A estratégia do PT, segurar ou diminuir a diferença nos 3 maiores colégios eleitorais: São Paulo, Minas e Rio. A estratégia do Bolsonaro nesses 3 estados, ampliar a vantagem e virar 1 milhão de votos em cada um deles. As estratégias estão postas. Tem um debate pela frente. Se vai acontecer ou não, Nogueira, a gente conversa domingo, às 17 horas, que é quando a gente volta a falar aqui na rádio. Domingo, a partir das 17 horas. São 8h49, só para fechar, você falando em Nordeste, olha aqui, a pesquisa IPEC, dia 5/10, Nordeste, Lula 69, Bolsonaro 26. Dia 10/10, Lula 70, Bolsonaro 26. Dia 17/10, Lula 68, caiu. Olha, Lula caiu 3 pontos no Nordeste, segundo pesquisa IPEC, hein? Caiu 2 aí no dia 17, Bolsonaro subiu 2, foi para 28, e ontem, anteontem, né? A pesquisa feita, 24/10, Lula 67, Bolsonaro também caiu de 28 para 26. Então, quer dizer, para quem tinha 70% há 14 dias atrás, caiu 3 pontos acima da margem de erro, né? Então, enfim, é aquela coisa que você colocou, as estratégias estão lançadas, as campanhas estão aí, tentando desvencilhar essa coisa de voto indeciso, que é muito pouco. Agora, só para fechar com o seu comentário, meu caro Arnaldo, o que fazer? Pelo que estamos percebendo aí, teremos sim uma das maiores desde 2010,
que foi de mais de 21% no segundo turno. O que fazer para não ter esse número tão alto de abstenção? Convencer o eleitor a votar, né, e dar condições ao mesmo. Eu, particularmente, acredito que a abstenção vai se manter na média, né? 20%, a média histórica. Você acha que não sobe muito? 20, 22%, não acho que passe de 22%, 23%, particularmente. Porque, como estamos numa eleição polarizada, as pessoas também querem participar, né? Mas reconheço que, sobretudo no interior do interior, nas regiões mais distantes, ainda mais onde a eleição de governador já foi liquidada, é difícil você tirar o cara que mora longe da sessão eleitoral para ir lá dar o seu voto somente a presidente. Embora não estou desqualificando o voto a presidente como somente, estou falando que é só esse que ele tem que votar. Então, assim, são nuances que podem favorecer o aumento da abstenção. Estamos vendo o país afora um movimento de adiar o recesso do dia 28 em relação ao servidor público. Salvo o melhor juízo, em certo momento essa discussão foi de se formalizar isso judicialmente, que não pode ter recesso no fim de semana, nem antes, nem na sexta, nem na segunda do fim de semana do segundo turno. Ou se mudar, ou haver uma discussão de mudar a data do segundo turno. Na minha opinião, o segundo turno tinha que ter sido no domingo. Ficou muito longa essa campanha. Mas aí, quem sou eu em relação aos juristas que colocam que é no primeiro e no último domingo de outubro, né? Enfim, então, nós temos também, como não vai ter esse recesso, uma possibilidade maior de que as pessoas fiquem no seu domicílio eleitoral. Então, são várias nuances. Mas essa do voto definido, ela é muito forte de levar o eleitor até a urna. Então, eu não acredito que o eleitor que votou no primeiro turno convicto, ele vire voto, nem que ele deixe de votar. Então, por isso eu vejo alguma dificuldade, as pesquisas mostram, porque está muito consolidado, esses números estão muito consolidados. Mas também não boto todas as minhas fichas, não. Eu digo, quando me perguntam qual a minha opinião sobre o domingo, eu falo, olha, a tendência é de vitória do Lula, como apontam as pesquisas. E Lula, se fosse uma partida de futebol, saiu da frente, venceu de 1-0 no primeiro tempo. Agora, você aposta que o segundo tempo vai dar o mesmo resultado? Não aposto, não. Não aposto nem um centavo de que possa dar o segundo. Eu concordo plenamente com o professor Ricardo Bruno, que nós ouvimos aqui no primeiro bloco. O jogo está totalmente aberto, e qualquer resultado pode acontecer no domingo. Até mesmo as pesquisas mostram quando não, literalmente, elas encostam nos limites da margem de erro. Elas encostam no limite. Quando você pega um 53-47, um 54-46, obviamente que você tem aí uma pequena margem, né? No caso, 54-46 da IPEC, nos limites da margem de erro, seriam 48-52, você ainda tem 4 pontos de vantagem. Quando você pega um 47-53, com a margem de erro de 2 pontos, você vai ter um 51-49, ou seja, não empata tecnicamente, mas bate perto ali nos extremos. Então, você tem um jogo muito aberto e ainda com uma pequena margem de indecisos e os chamados votos envergonhados, que a gente só vai conhecer na apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral, Nogueira. É isso, meu caro Arnaldo. E ontem teve debate lá do Leite contra o Onix, né? Lorenzoni, Onix. Ridículo, né? Rapaz, muito ruim. Aliás, aqui, vou fechar aqui meus comentários. Que campanha de nível tão baixo, meu Deus do céu, de um lado e de outro. É o que eu falei aqui, as peças publicitárias são quase que 100% de ataques. Eu vi, e repito, uma do Bolsonaro no domingo, muito bacana, sobre títulos de posse agrária, muito legal. Eu achei até estranho, eu falei, rapaz, não vai falar mal do Lula? Ou o Lula daí a pouco não vai falar mal? Eu encontrei uma peça que eu tenha conseguido ver sobre algum trabalho prestado por um desses candidatos, que foi a peça do Bolsonaro. Mas dá uma alfinetadinha também no MST. No final, né? Mas aí faz parte do não. jogo, né? Tentar provocar ali o outro. Mas
Pelo nível. De uma forma educada. Como diria aquele menino, de uma forma mais. Gentilmente discordando dele, né? Mas não, só isso. É porque ali teve também um ataque no MST, mas no que diz respeito às outras peças, esse foi uma maravilha, né? Nós vamos ter que estudar. Nós vamos ter que estudar. Falo isso enquanto comunicador. Sim. Porque dá certo. Porque dá certo. É extremamente errado essa campanha odiosa, essa campanha de mentiras, mas ela dá resultado. Tanto dá resultado que os dois candidatos estão aí. Um usou dessa estratégia do pós-verdade desde 2018. O pós-verdade, o que é o pós-verdade? Eu chego aqui e digo que Nogueira... Eu digo, você não está aqui na bancada, eu digo que você matou crianças em tal lugar. Né? E eu digo e acabou. Eu tenho espaço aqui para dizer, no caso, usando as redes sociais, eu digo que você matou crianças. Eu não provo. Vão lá, criam uma arte como se fosse um site, que é a coisa mais fácil do mundo, vão ali no Photoshop, criam uma arte, botam uma foto sua, botam uma data antiga e diz que teve uma matéria que você matou criança. Esse print dessa matéria vai circular nas redes sociais de uma forma que o seu esclarecimento, por mais que eu possa responder na justiça pelo que eu disse, mas o seu esclarecimento não vai chegar novamente às mesmas pessoas que chegou a mensagem. E aí o estrago está feito. Entendeu? Então jamais nós vamos defender, enquanto profissionais de comunicação, jamais nós vamos defender fake news. Jamais nós vamos defender mentira, né? Que é o termo... A tradução clara é essa, né? É mentira. Fake news foi um termo cunhado pela imprensa norte-americana na eleição de 2016 e que virou lugar comum para o mundo usar essa expressão de fake news. Mas a mentira na campanha, nós vamos ser contra veementemente. Mas temos que admitir, enquanto analistas, que dá resultado. Tanto dá resultado que está aí essa polarização, esse clima nada amistoso, briga entre famílias, briga entre amigos. Eu fiz uma escolha de não brigar com ninguém durante a campanha. Em 2018 até tive algumas desavenças. Dessa vez eu falei, não. As pessoas também precisam aprender a pesquisar um pouquinho, ver se é verdade. Eu, quando recebo qualquer informação, seja relacionada a um candidato ou a outro, vou checar, vou buscar, e uso os termos da matéria, boto em sites confiáveis, jogo no Google, vejo se tem mais de um site. Se tiver só em um também, eu fico na dúvida, entendeu? As pessoas precisam aprender a fazer esse filtro. Mas é muito mais cômodo, né, dizer que é verdade e repassar. Não, e a frase clássica, né? Não sei se é verdade, mas se for, é um absurdo. É a frase clássica de quem compartilha fake news. Exatamente. E não tem idade não, hein? Não é só para tiozão não, hein? Tem uns camaradas aí mais novos também que eu vou te contar uma coisa, mas também cabeça vazia. E de um lado ou de outro, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, os caras acreditam na coisa. Eu falei, calma aí, mas Bolsonaro não fez isso. Mas tá aqui, rapaz, tá aí aonde? No seu grupo de WhatsApp, né? Então, é lamentável. Eu sinceramente também eu andava até postando alguns comentários sobre eu postei a foto do que eu falei aqui de Roberto Jefferson sendo preso e os caras já começaram a esculhambar agora lá, sem resposta. Bom, Arnaldo, 8h59, quero te agradecer. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui a partir das... Amanhã vai ser por videoconferência também, né? Isso. É o Ricardo Rangel que vai estar conosco. A partir das 7h10 da manhã, né? E eu te agradeço por hoje, desejo um bom dia, você que ficou até aí a alta madrugada na preparação do jornal, um bom descanso também agora, pelo menos pela parte da manhã, se você conseguir. Vamos à luta. Valeu, Nogueira, valeu, um bom dia a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. A você que nos acompanhou até aqui, tem gente querendo conhecer o estúdio da rádio, morei aí, depois a gente conversa com o Zé Roberto Batista, sem problema, Zé, vai ser bem-vindo. E a todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã de volta às 7h10, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015,
Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.